Agora que você conhece a representação matricial de um sistema e também as matrizes associadas a um sistema, estamos prontos para desenvolver o primeiro método de resolução de sistemas. Este método está esquematizado nessa ilustração aqui. É dado um sistema, que eu estou chamando de sistema original, que é aquele que pretendemos resolver. É o sistema dado. Desse sistema original, vamos extrair a matriz ampliada. E sobre ela, vamos aplicar um conjunto de operações, numa certa ordem, com uma certa lógica. Essas operações são chamadas de operações elementares. E essas operações transformarão a matriz ampliada do sistema original numa nova matriz, num formato bem peculiar, chamado matriz na forma escada. Okay? É claro que essa nova matriz ela está associada a um novo sistema. Essa matriz é diferente da matriz ampliada do sistema, porque ela foi transformada por essas operações. Então, sendo diferente da matriz ampliada do sistema, ela está associada a um outro sistema. Mas a boa notícia é que essas operações elementares, elas preservam o conjunto solução. Mesmo sendo sistemas diferentes, associados a matrizes diferentes, eles têm o mesmo conjunto solução. Mas, quando a matriz ampliada de um sistema está na forma escada, você visualiza facilmente a solução. Vamos então ver quais são essas operações elementares. Pronto, vamos ver aqui então as operações elementares. São 3 as operações elementares. Vamos discutir cada uma delas. São operações que serão realizadas sobre as linhas da matriz ampliada de um sistema, a fim de que essa matriz ampliada seja transformada numa matriz num formato mais simples, chamado matriz na forma escada. A primeira operação é a permutação de 2 linhas. Você vai trocar uma linha pela outra, vai trocar as posições. Então, por exemplo, você tem essa matriz aqui, e aqui eu estou indicando qual é a operação elementar que eu estou fazendo nesse momento, né? Apenas a título de exemplo. Então eu estou trocando a linha 2 pela linha 3. Então eu vou preservar a linha 1 foi preservada, a linha 2 passa a ocupar o lugar da linha 3 e a linha 3 passa a ocupar o lugar da linha 2. Pronto. Então, a primeira operação é a simples troca de linhas, ok? Beleza. A segunda operação elementar, também muito simples, né? É a multiplicação de uma linha por uma constante não nula. Essa operação está sendo indicada aqui. Eu estou trocando a linha I pela linha I multiplicada por um número. Na prática é muito fácil. Então aqui, eu trouxe aqui o exemplo. Eu estou trocando a linha 2 por 8 vezes a linha 2. Então, o fator aqui é 8. Então, eu vou preservar a linha 1, preservar a linha 3, e a operação que eu estou fazendo é sobre a linha 2, trocando-a por 8 vezes ela mesma. Então, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 1, 8. Muito fácil. Muito fácil. Talvez essa terceira operação seja aquela menos fácil, vamos dizer assim, mas ainda assim é bem simples de entender, né? Nessa operação, no lugar da linha I, vai aparecer outra coisa. Vai aparecer essa mesma linha I somada com um múltiplo de uma linha J. Então você vai trocar uma linha pela soma dessa própria linha com um múltiplo de uma outra linha, previamente escolhida também, ok? Então, a princípio parece ser complicado, mas vamos fazer isso. E é claro que o exemplo é a melhor forma da gente entender. E mais ainda, para que a gente tenha a oportunidade de fato de aprender, vamos realizar 2 operações desse tipo. Então, eu escolhi aqui 2 linhas dessa matriz, que foi a mesma matriz que eu peguei nos exemplos anteriores. Então, eu vou trocar a linha 2 por alguma coisa aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, e também a linha 3, ok? Observe que eu vou trocar a linha 2 e a linha 3. Então, a linha 1 será preservada. Vou manter aqui, menos 2 e 0. Como eu disse, o que é que eu vou fazer com essa linha 2? Eu vou pegar essa linha 2 e vou trocar por a soma dos elementos da linha 2 com o dobro dos elementos da linha 1. É sempre assim. Você vai trocar uma linha pela soma dela mesma com um múltiplo de outra, né?
Então eu vou pegar essa linha 2, ó, L2, 4 e 1, e vou somar com o dobro de L1. Então 4 mais o dobro de menos 2. Quanto é o dobro de menos 2? Menos 4. 4 menos 4, 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro elemento da linha 2. 1 mais o dobro de 0. 1 mais o dobro de 0, o dobro de 0 é 0. Então 1 mais 0 vai dar 1. Pronto. Próxima. Aqui eu já estou sugerindo que a linha 3 seja trocada pela soma da linha 3 mais L1. Aqui a constante, no caso, foi 1. Ok? O K foi igual a 1. Então eu vou trocar L3 pela soma de L3 com L1. Então L3 mais L1, o que é que vai acontecer? 2 menos 2, 0. 6 mais 0, 6. Pronto. Ok? Então estas são as operações elementares. E o que é que eu vou fazer? Eu trouxe um sistema, nós vamos resolver esse sistema, né, aplicando essas operações elementares, e aí eu vou dar mais ou menos a ideia de como se deve proceder para transformar a matriz ampliada de um sistema naquela matriz chamada na forma escada. Muito cuidado, porque nesse momento eu estou apenas preocupado em treinar as operações elementares. Ainda falta muita discussão para a gente estar preparado para resolver qualquer sistema. A gente precisa entender primeiro o que é essa forma escada, ok? E além de entender o que é a forma escada, a gente tem que fazer uma discussão profunda sobre o conjunto solução de um sistema linear. Mas isso é assunto para outra aula. Aqui temos um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Vamos resolver esse sistema considerando a sua matriz ampliada e sobre ela aplicaremos as operações elementares. Então vamos escrever a matriz ampliada desse sistema. A matriz ampliada, basta você considerar os coeficientes, que são 1, 2 e 1, e também os termos independentes. Então nesse caso, na primeira linha vamos ter 1, 2, 1 e 0. 1, 2, 1 e 0. Segunda linha. Observe que nessa equação nós temos aqui apenas x e z. Não apareceu y. Isso significa que o coeficiente de y é 0. Então aqui é menos 1x mais 0y mais 3z. Então os coeficientes são menos 1, 0 e 3, além do termo independente que é 5. Menos 1, 0, 3 e 5. Aqui nós temos 1, menos 2, 1 e 1. 1, menos 2, 1 e 1. Perfeito. Vamos fazer aqui o seguinte. Sempre vamos começar com a primeira linha. Ela é a nossa linha de referência. E para que o método possa ser aplicado, o primeiro elemento não nulo dessa primeira linha tem que ser 1. Por sorte, né, eu trouxe um exemplo aqui bem simples, por sorte aqui já é 1. Então, ótimo, essa linha já está pronta para ser trabalhada. Então eu só vou repetir, a linha 1 é a linha de referência, não vamos fazer nada sobre ela. Aí você pode perguntar, e se não fosse 1? Se por exemplo aqui tivesse 4? Então você poderia fazer o seguinte, você poderia trocar essa linha 1 pela linha 3 antes de começar o procedimento, porque na linha 3 o primeiro elemento não nulo também é 1. Ok? Uma outra alternativa, que poderia ser uma alternativa mais complicada, né? Seria, não, se esse camarada aqui fosse 4, então se eu dividir toda essa linha por 4, o primeiro elemento não nulo passa a ser 1. Mas isso seria um pouco ruim, porque você poderia introduzir frações, e as frações são sempre indesejáveis, né? Mas às vezes inevitáveis. A gente não pode ter medo delas, mas sempre que a gente puder evitar, é bom. Então, perfeito. Mas como aqui o primeiro elemento é 1, eu simplesmente repito. Então nós vamos trabalhar nas outras duas linhas. Eu vou alterar L2, L2 vai virar outra coisa, e L3 também vai virar outra coisa. Ok? Bom, aí o que é que eu vou fazer? O procedimento é muito simples. Esse camarada aqui, que é 1, né? Abaixo dele eu quero que fique todo mundo 0. Então nessa coluna, né, que é a coluna do primeiro elemento não nulo da linha 1, que é esse camarada aqui,
eu quero que os elementos abaixo desse 1 aqui fiquem todos iguais a 0. Sempre assim. Então o que é que eu tenho que fazer com a linha 2 para que esse número aqui, na próxima etapa, seja trocado por 0? Eu vou pegar a linha 2 e vou somar com a linha 1. Então eu vou transformar L2 em L2 mais L1. O que é que vai acontecer quando eu somar L2 mais L1? Menos 1 mais 1, 0, que era o que eu queria. 0 mais 2, 2. 3 mais 1, 4. 5 mais 0, 5. Pronto, acabou. Agora vamos à linha 3. Eu quero agora que esse elemento aqui também seja transformado em 0. E aí o que eu tenho que fazer? Qual é a operação que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer com a linha 3 para que isso daqui vire 0? Eu posso pegar a linha 3 menos a linha 1. Linha 3 menos a linha 1. Então se eu fizer L3 menos L1, 1 menos 1 vai dar 0. Aí o destino de 1 será compartilhado por todos. Mestre dos Magos, um dos nossos mentores. Então, o que eu fiz aqui para esse primeiro elemento, eu vou fazer para todos os elementos dessa mesma linha. Então, esse menos esse deu 0, menos 2 vai dar menos 4, 1 menos 1 deu 0, 1 menos 0 deu 1. Pronto, perfeito. Beleza? Agora, a nossa linha de referência tem que ser a linha 2. Agora que a linha de referência é a linha 2, eu quero que o primeiro elemento não nulo dessa linha 2 seja igual a 1. Mas o primeiro elemento não nulo dessa linha é 2. Então, o que é que nós devemos fazer para que o primeiro elemento não nulo dessa linha se torne 1? Sempre 1. Eu devo dividir essa linha por 2. Então, eu vou fazer o seguinte. L2 eu vou trocar por L2 sobre 2. Não fique assustado, porque eu estou dividindo por uma constante, quando eu disse que a operação elementar é produto de um número por uma linha. Mas você pode multiplicar ou dividir. Tanto faz, porque quando você vai dividir por 2, na verdade você está multiplicando por meio. Né? Então toda divisão, na verdade, pode ser interpretada como um produto também. Então o que é que eu vou fazer? Como nesse caso eu estou preparando a linha 2, que é a linha de referência, eu vou manter as outras. Então 1, 2, 1 e 0, a linha 3, 0 menos 4. 0 e 1, e essa linha 2 vai ficar 0, eu estou dividindo ela por 2, então 1, 2, e aqui apareceu uma fraçãozinha, a gente já fica arrepiado, começa a ficar com medo, né? Fração é uma coisa realmente muito complicada. Perfeito. Como eu disse, a linha de referência é a 2, então eu vou repetir a linha 2, 1, 2 e 5 meios. E é claro que eu vou transformar as outras. Bem, você deve lembrar que na primeira etapa eu tinha um aqui, eu zerei os elementos abaixo. Agora eu tenho um aqui, então eu vou zerar o elemento abaixo e também o elemento imediatamente acima, ok? Então, mais precisamente, nessa coluna aqui, que nós temos o nosso elemento em destaque aqui, que é 1, todos os outros elementos têm que ser 0. Então isso daqui tem que virar 0, isso daqui também tem que virar 0. No método de Gauss, que é outro método, você vai zerar apenas os elementos abaixo. E aí no final você não vai ter uma matriz na forma escada, mas uma matriz na forma triangular. Esse método apresenta muitas vantagens computacionais. Okay? Também é muito utilizado. Mas enfim, o que é que nós vamos ter que fazer? Tem que zerar os elementos acima desse 1 e abaixo desse 1. Então o que é que eu vou fazer com a linha 1? Qual é a transformação? Se eu pegar a linha 1 menos o dobro da linha de referência, então 2 menos 2 dará 0. Então a operação é essa. Eu vou pegar a linha 1 e vou trocar ela pela linha 1 menos o dobro da linha de referência, que é a linha 2. Já a linha 3, o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer para que esse elemento aqui fique 0? Eu tenho que somar isso daqui, com que múltiplo da linha 2? Com 4 vezes a linha 2. Porque se eu pegar 4 vezes 1 menos 4 vai dar 0.
Então a linha 3 ela vai ser trocada pela soma da própria linha 3 mais o quádruplo da linha 2. Então o que é que vai ficar? Vamos fazer primeiro essa daqui, né? Então L1 menos o dobro de L2. 1 menos o dobro de 0 é 1 mesmo. 2 menos o dobro de 1 é 0, que era o que eu queria. 1 menos o dobro de 2 é 1 menos 4, é menos 3. 0 menos o dobro de 5 meios, o dobro de 5 meios é 5. 0 menos 5 é menos 5. Agora L3. L3 mais o quádruplo de L2. 0 mais o quádruplo de 0 é 0. Menos 4 mais o quádruplo de 1 é menos 4 mais 4, que vai dar 0, que era o que eu queria. 0 mais o quádruplo de 2 é 0 mais 8, vai dar 8. E 1 mais o quádruplo de 5 meios. O quádruplo de 5 meios é 10. 1 mais 10, 11. Então, lembrando que num primeiro momento eu queria que isso daqui fosse 1. No segundo momento eu queria que o primeiro elemento não nulo da linha 2 fosse 1. Agora a minha linha de referência é a linha 3. A linha 3. Então vamos pensar na linha 3. O primeiro elemento não nulo da linha 3 tem que ser 1, mas ele é 8. Então qual é a operação que eu vou fazer sobre a linha 3? Eu vou pegar a linha 3 e vou dividir por 8. Antes de qualquer coisa, vou repetir as outras linhas. Menos 3 e menos 5. 0, 1, 2 e 5 meios. 0, 0 dividindo por 8 vai ficar 1. 11 por 8, 11 oitavos. Perfeito. E aí eu acredito que essa é a última etapa. Essa é a última etapa. Como a linha de referência, a nossa linha de trabalho agora é a linha 3, eu vou mantê-la, porque ela já está pronta. 0, 0, 1, 11 oitavos. Ok. E agora o que é que eu vou fazer? Bem, já que esse elemento aqui agora é 1, eu tenho que zerar os elementos da coluna, os outros elementos da coluna. Então eu tenho que zerar esse e esse, né? Sempre agora tomando como base a linha 3. Então o que é que eu vou fazer com a linha 1? A linha 1. A linha 1 eu vou trocar pela linha 1. Linha 1 mais o triplo da linha 3. Porque se eu pegar menos 3 mais o triplo de 1 é 3. 3 menos 3 vai dar 0. Então, mais o triplo de L3. O que é que eu vou fazer com a linha 2? A linha 2 eu vou trocar pela linha 2, sempre, menos o dobro da linha 3. Porque se eu pegar menos o dobro disso é menos 2. Mais 2 vai dar 0, que é o que eu quero. E aí, a gente nem precisa fazer conta. Aqui vai ficar 1, 0, 0. Aqui vai ficar 0, 1, 0. E aí a conta a gente só vai precisar fazer aqui e aqui, né? Então, na linha 1, é linha 1 mais o triplo de L3. Linha 1 mais o triplo de L3. Então, é menos 5 mais o triplo de 11 oitavos. Isso daí vai dar menos 7 oitavos. Próximo, o que é que eu vou fazer com a linha 2? É a linha 2 menos o dobro de L3. Linha 2, 5 meios, mais o dobro da linha 3, que é 11 oitavos. Isso daqui vai dar, fazendo um cálculo mental aqui, vai dar menos um quarto. Menos um quarto. Menos um quarto. E aqui olha que interessante. Lembra que a gente tinha um sistema original, a gente pegou aqui a matriz ampliada, fez o conjunto de operações e agora a gente obteve uma matriz nesse formato, né? Esse formato aqui que lembra uma escadinha aqui, ó. Ok? E aí a gente agora vai resgatar o sistema. Na verdade a gente vai obter um sistema diferente do original, mas que tem a mesma solução. Só que nessa matriz aqui, quando você considera o sistema, você olha 1x mais 0y mais 0z igual a menos 7 oitavos. X igual a menos 7 oitavos. Acabamos de encontrar o x. Menos 7 oitavos. O y, ou seja, 0x mais 1y mais 0z, temos o y apenas, y igual a menos 1 quarto. Então a vantagem da forma escada é porque a solução fica evidente. E aqui o z
igual a 11 oitavos. Logo, o conjunto solução desse sistema é unitário, ou seja, tem solução única, é menos 7 oitavos, menos 1 quarto e 11 oitavos. É esse termo ordenado que é a única solução do sistema.